Em nosso estudo de hoje, a lição 15 do livro Religião dos Espíritos, que tem como título Renascimento. Não aguardes o lance da morte para atender em ti mesmo a grande renovação. Se a chama de tuas esperanças mais caras surge agora reduzida a pó e cinza, aproveita os resíduos dos sonhos mortos por adubo a uma nova sementeira de fé e caminha para diante, sem descrer da felicidade. Muitos desertam do quadro escabroso em que o céu lhes permite a quitação com as leis divinas, deitando-lhe insultos, como se retirassem da província infernal. Mas voltarão a ele em momento oportuno, com lágrima de tardio arrependimento, para reajustar suas disposições, quando poupariam larga cota de tempo se lhe buscasse compreender as lições ocultas. Outros muitos fogem de entes amados, reprochando-lhes a conduta e anatematizando-lhes a existência, qual se ausentassem de desapiedados verdugos. No entanto, voltarão igualmente mais tarde a tributar-lhes paciência e carinho, a fim de curar-lhes as chagas da ignorância e ajudá-los no pagamento de débitos escabrosos, entendendo por fim que teriam adquirido enorme tesouro de experiência se lhes houvessem doado apoio e entendimento, perdão e auxílio justo no instante difícil, em que se mostravam desmemoriados e inconscientes. Não deixes assim para amanhã o trabalho bendito da caridade que te pede ação ainda hoje. O caminho de angústia e a mão do insensato despontam do pretérito cujas dívidas precisamos solver. Desse modo, se te não é lícito possuir esse ou aquele patrimônio que te parece adequado à realização do mais alto ideal, faze da tela escura em que estagias a escola da própria sublimação, e se não podes receber em determinada condição as almas que ama no mundo, consagra-lhes mesmo assim o melhor do teu culto, estendendo-lhe a bondade silenciosa na bênção da simpatia. Não encomendes, pois, embaraços e aversões à loja do futuro, porque a favor de nossa própria renovação, concede-nos o Senhor cada manhã o sol renascente de cada dia. Emociona a gente ter acesso a uma página como essa, porque as nossas dificuldades ainda de compreensão com relação às leis divinas e algumas coisas que a gente passa aqui na Terra, ela é muito grande. A gente tem uma dificuldade muito grande de entender o porquê das coisas. Mas o Emmanuel, quando ele começa uma lição, falava: ó, gente, não vamos aguardar a morte, achando que depois da morte vai ter uma grande renovação. A renovação tem que ser a partir de agora. Já começa sendo incisivo. E ele apresenta para a gente, né, dois quadros. Ele fala para a gente, primeiro, ó, se as tuas esperanças se transformarem em pó e cinza, a gente sabe o que é pó e cinza, né, ou foram destruídas ou foram queimadas, aproveita esses resíduos para adubar uma nova sementeira. Aliás, vai ter muita situação que a gente vai viver que vai acontecer isso. A gente vai construir parecendo castelos que daqui a pouco vão desmoronar. Porque, na verdade, tudo que não for construído de acordo com a lei de progresso, que não for construído para edificação, na verdade, ele vai desmoronar a qualquer momento. Então, ele vem falar o seguinte: ele vem falar, em primeiro lugar, que duas situações. Uma, os quadros em que a gente está inserido com relação às nossas provas, e outra, as pessoas que estão envolvidas nesse quadro também. Então, a gente tem que desenvolver na gente uma capacidade. O que vem aqui para a gente é como se, quando você entra naquele shopping e você vê aquela maquete de uma obra. Antes da obra acontecer, está aquele prédio pequenininho, feito em miniatura, e você consegue observar os detalhes, e depois você vê a obra pronta, fica, pô, ficou muito parecido com o que era no maquete. Tenta se imaginar o seguinte: eu fora do quadro, se eu pudesse olhar aqui para mim agora, por exemplo, eu sou um morador do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense. Eu começar a olhar a Baixada de cima, se eu tivesse, né, como se fosse uma grande maquete lá embaixo. Eu estou olhando assim, peraí, aonde eu estou situado? Qual está sendo o meu papel aqui nesse momento? O quadro que eu estou inserido, é esse quadro. E desse quadro a gente vai poder analisar provas da miséria ou da riqueza, qual é o cenário religioso que eu estou inserido, aonde eu estou ganhando o meu ganha-pão aqui, né, a sobrevivência aqui na Terra.
São os quadros que a gente tem. E depois ele fala também dos entes amados. Então o que ele fala para a gente? Em primeiro lugar, com relação ao quadro. Muitos desertam desse quadro escabroso. Né? Olha bem, ele até usa esse termo, escabroso. A gente sempre queria melhor. Ah, por que eu não nasci num país de primeiro mundo, onde eu tivesse todas as facilidades? Isso é um gênero de prova, pode ser que a qualquer momento seja concedido para a gente, mas agora não foi concedido porque a gente precisa desenvolver virtudes, cada um, aprender a utilizar melhor o tempo, a utilizar melhor o trabalho, enfim. Mas pode ser que daqui a pouco seja concedido, e o problema é a gente ir para lá para esse tipo de prova e perder tempo dentro dos prazeres da matéria, deixando de evoluir o espírito que nós somos. Porque nós não somos matéria, nós somos espírito, mas ele vem colocar aqui para a gente. Aí eu deserto desse quadro e ainda fico insultando esse quadro, me retiro dessa província infernal, falar, mas vai chegar o momento em que eu vou ter que voltar para ele, com lágrimas de arrependimento, para reajustar e vou entender, ah, meu Deus, se eu nasci nesse quadro é porque eu preciso desse quadro para progredir. Ah, mas isso tem alguma coisa na gente de revolta, de insatisfação, e é isso até que gera a depressão. Que lá no Evangelho segundo o Espiritismo vem chamando de melancolia. Quando vai falar de melancolia, fala assim, o que é melancolia? É o espírito querendo a sua liberdade de qualquer maneira. Ele não queria estar preso ao corpo, preso nesse cenário aqui, nesse quadro, ele queria ir embora. Ele se debate, vê que ele não consegue, e aí começa a sentir aquilo que era melancolia no passado e hoje se chama depressão. Mas ele vem falando para a gente pode até fazer isso, fugir do quadro, mas lá na frente vai acabar tendo que voltar com arrependimento para reajustar essas disposições. E depois ele fala também a mesma coisa, outros muito fogem dos entes queridos, dos entes amados, da família sanguínea, das famílias que a gente constituiu, e depois voltarão igualmente mais tarde a tributar-lhes paciência e carinho, a fim de curar-lhes as chagas da ignorância. Gente, se o Emmanuel está falando desses dois quadros, é porque é muito comum acontecer. Ele está dizendo que daqui a pouco a gente volte. A gente vai voltar, né? Mas a gente vai fazer uma observação aqui. Se as nossas forças não forem suficientes, a gente vai abandonar esses quadros, mas já tendo a consciência de que um dia a gente vai acabar tendo que voltar para eles. Se a gente conseguir ter força suficiente para renovar e enfrentar esses quadros, vale a pena a gente enfrentar os quadros agora, porque é mais fácil a gente tentar quitar alguma coisa agora do que ficar deixando para depois, porque depois ainda vai rendendo os juros, né? Vai acontecendo igual acontece aqui na nossa economia comum aqui da Terra. O que o Emmanuel está deixando para a gente aqui como mensagem? Não deixes para amanhã o trabalho da bendita caridade que te pede ação ainda hoje. Porque o caminho da angústia, a mão do insensato, desponta do pretérito, cujas dívidas precisamos solver. São dívidas que ficaram para a gente. Né? Então ele chama a nossa atenção. A gente reclama, é duro, não é fácil. A vida aqui na Terra não é fácil. Relacionamentos são difíceis mesmo. Algumas vezes a gente se sente sozinho, algumas vezes a gente se sente parecendo até abandonado. Essa que é a verdade mesmo. Né? A companhia somente dos espíritos, elas parecem num determinado momento que não é suficiente. A gente queria ter calor humano do nosso lado. Né? Mas a gente percebe o seguinte, se eu estou inserido nesse quadro é porque eu tenho que aprender, estou sozinho? Eu preciso aprender a me reconciliar com as pessoas, porque quanto mais isolado eu fico, mais embrutecido a gente vai ficando com o tempo. Então, o Emmanuel termina a lição de hoje falando assim, não encomendes, pois, embaraços e aversões à loja do futuro, porque a favor de nossa própria renovação, o Senhor está nos concedendo a cada manhã o sol renascente de cada dia. Cada dia nós estamos tendo nova oportunidade. A vida vai sendo assim mesmo. Vai sendo renovações. A gente fica magoado aqui hoje, mas se renova, aprende a perdoar, aprende também a identificar o que está de errado na gente, e a gente vai seguindo, procurando não desertar dessas provas e dessas oportunidades que a gente vai tendo. E a gente depois é surpreendido quando lá na frente a gente para, puxa, agora eu estou vivendo o melhor momento do relacionamento, quando já passou tanta coisa ruim para trás.
É assim que é a vida mesmo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.